Novidade no caso do Neymar. Polícia planeja terminar a investigação até quarta-feira. Então, pelo jeito, vai acabar cedo esse circo. Diz aqui no artigo da UOL. A Polícia Civil espera encerrar a investigação que apura o suposto estupro cometido por Neymar até quarta-feira. As maiores pendências são 2 depoimentos que devem ocorrer até amanhã, dia 18. Todo o material colhido em 3 semanas de inquérito servirá para preparar o relatório em que a delegada Juliana Bussacos vai decidir se houve ou não crime. Não há pistas sobre o que ela vai decidir. Daí fala sobre os 2 depoimentos que ela ainda tem que ouvir. Um deles é do amigo do Neymar, que o Neymar disse, pelo jeito, que teve problema, disse para ele que teve um problema durante uma relação sexual e ninguém sabe mais sobre isso. Mas pelo jeito ele deve ter comentado aí a loucura da mulher e assim por diante. Todo mundo que está de olho sabe que não falta loucura para ele comentar nesse caso. E o segundo, não sei se tem muita relevância, é do economista Altamiro Bezerra, que é o CEO das empresas do pai do Neymar. Não entendi direito por que ele vai ser ouvido, mas tudo bem. Tem um outro artigo aqui, que mais interessante ainda, que é da Globo, que diz: Neymar diz à polícia que usou preservativo com Nájila, deu tapas a pedido dela e que o modelo pousou para fotos das nádegas. Quer dizer, acaba com o caso dela, né? Porque, primeiro, e faz muito mais sentido, porque ela dizia que ele não queria usar, o que para qualquer pessoa que tem o um mínimo de bom senso já estava muito estranho. Um cara como o Neymar, que tem a fama que ele tem, o dinheiro que ele tem, não vai tentar se proteger? Vai sem camisinha para daí arriscar ter um filho com uma louca e perder 1/3 do dinheiro dele para esse filho, para essa louca, de graça? Não faz muito sentido, né? Segunda coisa que ele diz: deu os tapas a pedido dela. Também faz muito mais sentido do que a história dela, porque tá na conversa deles, na conversa que ele divulgou. Ele falando: você pediu. E o terceiro é que ela posou para as fotos, que também, de novo, faz muito mais sentido dentro da história dele, porque a história dele é que ela posou para ele tirar as fotos. A história dela é que ele começou a bater nela, ela pedia para ele parar, ele não parava, e ela foi correndo para o banheiro. E aí nessa hora você se pergunta: quando que teria dado tempo dele tirar foto nesse meio tempo? Se a história tivesse acontecido do jeito que ela falou, quando que teria dado tempo dele tirar as fotos? Não faz sentido nenhum. Bom, mas vamos ver aqui o que o artigo do G1 diz. O jogador Neymar deixou a 6ª Delegacia de Defesa da Mulher na Zona Sul de São Paulo na noite desta quinta-feira, depois de depor por 3 horas sobre o caso em que é acusado de estuprar e agredir a modelo Nájila Trindade Mendes de Souza, e afirmou que a verdade aparece cedo ou tarde. Diz o Neymar, né? A verdade aparece cedo ou tarde. O único desejo que eu tenho agora é que esse caso acabe o mais rápido possível, disse. Neymar depois para o delegado Juliana Bussacos das 3h40 da tarde até as 6h36 da tarde. Quer dizer, meu Deus, quase 3 horas depondo. Porque uma louca resolveu fazer uma acusação sem sentido contra ele. Coitado desse cara. Quer dizer, bom, na minha opinião, uma louca resolveu fazer uma acusação sem sentido contra ele, né? Também não vou me arriscar eu com a justiça por causa disso, mas na minha opinião é isso, e parece ser isso. Tudo bem. A delegada mostrou para Neymar as conclusões do laudo de exame de corpo de delito indireto feito pelo IML a partir do relatório médico particular que Nájila entregou à polícia. O laudo não atestou se houve ou não estupro, mas indicou as lesões no corpo de Nájila são compatíveis com a data da viagem dela a Paris. Tá, primeira coisa que eu diria sobre isso daí é: bom, tudo bem, veio de uma fonte que a Nájila contratou, médico particular, não veio do IML nem nada, e daí o IML analisou esse laudo. Tudo bem.
Vamos considerar que essa fonte é idônea. O que eu tenho para dizer daí é: o Neymar não passou o tempo todo com ela na França, enquanto ela estava lá. Então, confirmar a data que isso aconteceu, ou a data aproximada que isso aconteceu, não quer dizer nada para mim. Ela pode ter voltado pro hotel e dado os tapas nela própria, ou pedido para alguém fazer isso para ela. Não sei. Mas pelo menos não desprova o caso dela, né? Diz: o Jornal Nacional apurou que durante o depoimento Neymar negou ter feito sexo sem o consentimento de Nájila. Sim. Confirmou que deu tapas na mulher a pedido dela, de novo, e que Nájila ainda posou para a fotografia que o jogador fez das nádegas dela e postou nas redes sociais para confirmar que não houve agressão. Aquilo que a gente tinha falado é o que faz mais sentido, né? Não faria sentido. Se a história dela fosse verdade, quando que teria dado tempo para ele tirar essas fotos? Ele tá batendo nela, ela pedindo para ele parar, ele batendo sem parar, e daí ela vai correndo pro banheiro. Onde que daria tempo dele fazer essas fotos? Bom, Neymar confirmou que tinha bebido no dia do primeiro encontro, mas apenas uma dose, pois tinha acabado de sair de um treino. Disse que Nájila dizia que o amava e queria casar com ele. Nesse momento, comentou com as delegadas: como ela pode me amar se nem me conhecia direito? E aí, olha, de novo, na minha opinião, né? Pra não ser processado aqui. Mas, na minha opinião, essa mulher é claramente louca. É desequilibrada, né? Ela... Bom, não só isso, ela é interesseira também, provavelmente, mas... Uma mulher que nem conhece o cara. Ela combina de encontrar com ele por mensagens nas redes sociais. Chega lá, tem o primeiro encontro com ele e começa a falar que ama ele. Quer dizer, ela não pode ser... Tá, ela provavelmente, na minha opinião, ela é as duas coisas. Porque é uma mulher que tenha um mínimo de noção vai saber que, mesmo se o objetivo dela é casar com o Neymar e virar namoradinha de jogador e ganhar dinheiro, tá bom. Se esse é o objetivo dela, uma mulher normal saberia que nenhum cara vai querer ouvir a mulher falar que tá apaixonada depois do primeiro encontro. Isso é um alarme enorme para qualquer homem. Pelo menos qualquer homem que eu conheço. Ninguém iria ficar feliz ouvindo uma coisa dessas. Ninguém falaria: ah, que legal, vou pensar em ficar junto com ela. Não, você sai correndo. Porque essa mulher é aparentemente louca. Mas tudo bem. Disse que fez sexo com Nájila com preservativo e depois jogou a camisinha no vaso sanitário. Chegou a dizer que é atleta e que não poderia se expor. E aí é o que a gente estava falando antes. Quer dizer, é claro, não é possível que um cara como o Neymar não tenha essa noção. Tipo, ele já é o Neymar há anos. Entendeu? Se isso tivesse acontecido, sei lá, um moleque de 16 anos que de repente acabou de ficar famoso, acabou de ver que o mundo inteiro adora ele, que ele tá ganhando centenas de milhões de reais, que todas as mulheres querem ficar com ele. E de uma hora para outra isso aconteceu. E daí ele aparece essa oportunidade para ele. Daí tudo bem. Eu entendo. Então, de repente pode não ter noção suficiente para pensar em usar camisinha, pensar em se proteger, pensar em não levar ela para a própria casa, sabe? Todo esse tipo de coisa. Faria sentido. Agora, é o Neymar. O Neymar já é o Neymar faz tempo. E quando eu digo isso, não quero dizer, tipo, ele é a pessoa que ele é. Ele já é essa figura pública faz tempo. Ele tem noção disso. Ele já tem um filho que foi... Bom, sei lá como foi. Mas ele já tem essa noção. Não faz sentido nenhum pra mim pensar que um cara como o Neymar arriscaria tudo e diria: não, eu vou transar com ela sem camisinha, eu vou de repente cometer abuso sexual, porque hoje em dia talvez ninguém descubra, eu vou bater nela, depois dela pedir pra não fazer isso, e dar um jeito de tirar a foto numa hora
vai saber quando. E tudo isso, correr todos esses riscos no mundo de hoje, que todo mundo tem um celular, que você pode estar sendo gravado a qualquer hora, que pode estar sendo transmitido para milhões de pessoas a qualquer momento, não faz sentido nenhum pra mim. Eu não sei. Essa história inteira, pra mim, parece muito absurda. E eu não vou dizer como se eu soubesse fato de um lado ou de outro, mas na minha opinião, essa mulher é desequilibrada. Desequilibrada mesmo. Não só interesseira, ela é desequilibrada. E ela tava tentando dar um golpe, e esse golpe não deu certo. Espero que não dê, porque a gente ouviu na quarta-feira passada o absurdo que foi as promotoras falarem que num caso desses a gente tem que ouvir a opinião da mulher. Tem que ouvir a opinião da vítima em todos os casos, mas o testemunho da vítima não é prova. Em nenhum caso. E não pode ser nesses. Mas é isso aí. Vou ficando por aqui então. Tem mais outros vídeos hoje. Valeu, galera.